Uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que possamos fazer essa reflexão deste livro, Dias Felizes. E também nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, aquele livro que também já foi apresentado aqui, Terapia Anti-Queixa. O texto, Você Não é Vítima. É muito importante a gente fazer essa reflexão. Então vamos lembrar que o mais perigoso inimigo do espírito imortal e que combate ferozmente o nosso poder de iniciativa é o processo de sentir-se vítima, que faz ruir todo o programa de ideal de alma para que iria nos permitir a conquista da individuação. Então, esse entregar-se por estado de vítima, de dó, de pena de si mesmo, vai nos atrasar a nossa reencarnação. A vitimização é a principal inimiga do progresso, porque nela encontramos os fatores. Vamos ver quais são os fatores que nos levam a nos sentir vítimas. É a preguiça. Preguiça de fazermos a nossa mudança. Preguiça de assumirmos os desafios. A irresponsabilidade. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não me sinto responsável. Eu já falei antes, a pena de si mesmo. Aquele que tem pena, coitado de mim, eu não consigo nada. Como é que os outros conseguem? Quanto mais nós nos sentirmos assim, quem serão nossas companhias espirituais? Dependendo com quem nós andamos, nós demonstramos que tipo de pessoa nós somos. Dependendo dos nossos pensamentos, serão os nossos amigos espirituais. Aqueles espíritos que também estiveram aqui e que, como nós, muitas vezes não conseguiram fazer a sua reforma íntima. E continuam naquela preguiça, naquele medo de mudar, não vai dar, vou deixar para amanhã. Né? Então, e isso o que nos leva? O que está atrás de tudo isso? Uma palavrinha tão pequena, mas que atrapalha muito. O egoísmo. Mesmo as pessoas que têm um profundo potencial para a realização plena, muitas vezes demonstram-se paralisadas. Paralisadas moralmente. Não tem coragem, mas tem sim, dentro de si, uma força enorme. Mas, pela pena de si, pelo sentir-se coitadinho, não busca a vontade, não busca a força para sair daquela estagnação. O ser espiritual, em tantos milênios de conquista, até hoje que chegamos à humanidade, conseguiu superar muitas coisas. As intempéries, a delocalização geográfica, os climas desfavoráveis, os conflitos brutais, as barreiras evolutivas que serviram para este ser espiritual a ascensão. Tudo que é lá de fora, muitas vezes nós conseguimos. Mas o mais difícil é a superação de si mesmo. A superação da autopiedade. Essa é difícil. Nós somos capazes de ajudar alguém, de fazer com que o outro perceba a sua necessidade. Mas muitas vezes nos falta o quê? Coragem de olhar para dentro de nós. E de nos superar. Nós não estamos aqui para superar os outros. Mas
briga constante com o nosso ego, nós às vezes queremos o quê? Ter mais, fazer mais do que o outro. Esquecendo que nós temos que melhorar aqui dentro. Eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui ontem. Nós olhando hoje para 5 anos atrás, olha que tempo. Houve alguma mudança? Eu já penso um pouco diferente? Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que exultava as pedradas e os açoites como sinal de fidelidade a Jesus, e não como expressão de fanatismo autopunitivo. Jamais se fez trabalhador vitimizado ou injustiçado, nunca permitindo se sentir desamparado pela justiça divina. Paulo foi fiel ao Cristo até o fim. Quantas vezes nós nos sentimos apedrejados, açoitados no nosso lado de vítima, e esquecemos de buscar Jesus, de seguir Jesus. Nós, como trabalhadores de Jesus, quantas vezes ainda nos achamos injustiçados porque não conseguimos aquilo que almejamos? E às vezes queremos conseguir sem muito esforço. Nós sabemos, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos respondem que a nossa vontade ainda é muito pouca, é muito pequena o esforço que fizemos para nos melhorar. Ninguém é vítima da vida ou das circunstâncias. Ninguém. Que pela lei perfeita da harmonia, concorre para os nossos mais profundos ajustes com a nossa consciência. Aquilo que nós achamos que é uma injustiça, é uma oportunidade para a gente se ajustar com a nossa consciência. Vejam só, o bem que somos convidados a fazer deve superar o mal que já praticamos. Somente depois de estarmos plenos para realizar o bem sem débitos do passado, com a consciência tranquila pelo progresso realizado. Então nós estamos aqui hoje, nesta encarnação, pela bondade de Deus. Entramos numa fila enorme para podermos reencarnar, para podermos reajustar. E hoje ficamos achando que não merecemos estar onde estamos, com as pessoas que estamos. Será que não merecemos? Será que não é uma oportunidade para trabalharmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho? Porque tudo vai muito bem quando as pessoas fazem aquilo que nós gostamos, quando as pessoas concordam conosco. Então, que possamos realmente, com aqueles que nós convivemos hoje, fazer todo o bem possível para apagar o mal que já fizemos, nesta ou em outras encarnações, que não lembramos, que não sabemos. Devemos recordar sempre o exemplo de Jesus, a força motriz do amor divino, e buscar aqui na Terra. Nós estamos aqui, neste mundo, não podemos pensar, mas se eu estivesse no outro mundo, seria melhor. Quantas pessoas que dizem, mas eu já estou melhor, mas o problema é aqueles com quem eu convivo. Mas se eu já estou melhor, eu entendo aqueles com quem eu convivo. Como é que fazia Jesus?
Corria? Se escondia das pessoas que ainda não tinham o seu crescimento, a sua evolução? Não. O que ele dizia? Os doentes que precisam do médico. Os doentes que precisam do remédio. E que remédio é esse? A minha palavra amiga. O meu olhar fraterno. O meu entendimento. Não deixar corroer dentro de mim o meu egoísmo. Mas eu não posso ajudar, porque eu já fiz tudo que eu tinha para fazer e a pessoa não muda. A pessoa mudar é o problema dela. Agora, eu fazer a minha parte, o problema é meu. E eu assumi esse compromisso. Nós temos que nos dar por conta que não estamos aqui de passeio, de férias. Ao primeiro desafio, nos desesperamos. E a nossa fé? Que parece tão grande quando tudo está bem. E olha o que Jesus nos diz. Que nós temos o poder de iniciar sempre com decisão de ser feliz. Nossa decisão de ser feliz. Mas o que é felicidade? Nós ainda não sabemos. Nós buscamos a felicidade no lugar que ela não está. E olha o que mais ele disse. E quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, sempre nos amando, nunca permitiu que nos tornasse vítimas. Porque olha só o que ele diz. Toma a tua cruz e anda. Segue-me. Ele nunca diz, eu vou carregar a cruz para ti. Não é assim. Ele nos dá o amparo, nos dá a força. E graças a Deus que nós estamos numa casa espírita, onde nós buscamos esse esclarecimento para vivermos melhor. Esse entendimento que não somos vítimas, que não somos injustiçados. Isso é importante a gente saber. E carregar a nossa cruz. Tem uma história que conta de um mestre que andava junto com seus discípulos e cada um carregava a sua cruz. Assim como muitos de nós, muitas vezes tentamos fazer, um daqueles acompanhantes do mestre, quando viu que o povo andava, ele foi ficando mais para trás, mais cansado. Lá pelas alturas, o mestre olhou e viu que estavam realmente todos cansados. Então disse, larguem as suas cruzes, vamos descansar, dormir aqui, continuaremos a viagem amanhã. Enquanto todos dormiam, aquele que se achava muito sábio, como muitas vezes nós achamos que vamos passar alguém para trás, ele foi cruz por cruz e começou a medir a sua cruz. E achou que a sua estava muito comprida. E como ninguém estava acordado, ele cortou um pedaço da sua cruz. Ao amanhecer, todos levantaram, pegaram a sua cruz e continuaram a caminhada. Ele, como a sua cruz estava leve, curtinha, conseguiu chegar à frente. Acompanhou aqueles que estavam na frente. E foram. Lá na frente tinha um rio muito largo. Todos deitaram a cruz sobre a cabeceira do rio e passaram. E ele, colocando a cruz, o que aconteceu? Não chegou ao outro lado. Quantas vezes nós também queremos desviar a nossa cruz, queremos cortar um pedaço. Eu não aguento mais esse familiar, vou deixar de lado. Perdi a oportunidade de amar, de compreender a situação deste meu irmão, porque eu acho que não dá mais, que não adianta mais. E o que é isso? É o meu egoísmo de não servir, de não fazer a minha parte. Eu já fiz o que eu podia. Uma vez conversando com o Antônio, eu achei bem interessante, que a gente conversava e eu disse assim, mas a gente já fez tudo o que podia. E ele me olhou bem nos olhos e perguntou,
O que é este tudo, dona Fátima? Nunca mais esqueci. Sempre que eu acho que eu já fiz tudo, eu lembro. Mas deve ter alguma coisa a mais. O tudo que eu achava. Mas não o tudo que o outro precisa. E é egoísmo não termos coragem de olhar para o outro e ver a sua necessidade. Se nós hoje temos uma compreensão melhor, temos que entender aquele que ainda não consegue compreender. Então é importante sabermos que não somos vítimas da vida nem dos outros. Identificamos que a maioria das pessoas que se queixam da vida ou das situações que elas lhe impõem, agem de forma diferenciada, em discursos. Uma impressão de serem vítimas vividas como se não merecessem esta situação. Mas vamos nos dar por conta que muitas vezes nós sim merecemos a situação que estamos. É esta situação que vai nos fazer crescer. Nós não sabemos dizer como cada um chegou aqui hoje, ou nessa casa espírita, mas cada um sabe. Uns vieram porque estavam com dificuldade, outros vieram em busca de uma palavra amiga, outros vieram porque não tinha mais solução, não tinha mais onde ir no seu pensamento. Mas todos, sim, pela sua dificuldade, saíram do seu comodismo e foram em busca de alguma coisa. Ao invés de ficar lá se sentindo vítima da situação. Devemos entender a sabedoria com que a vida está regulada. É fundamental para assumirmos a responsabilidade pelos acontecimentos à nossa volta. Deus, na sua infinita bondade, na sua grande sabedoria, regula tudo de acordo, pela melhor harmonia. Não é Deus que nos faz nos sentir desarmonizados. É nós que não conseguimos nos colocar neste contexto. Sabemos que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Mas não estamos aqui para sofrer. E às vezes as pessoas se apegam muito, dizem, nessa colocação, e dizem, não, mas é o planeta de provas e expiações, por isso que eu tenho este filho, eu tenho que sofrer com ele. Falta de entendimento. Se eu tenho este filho, ou esta filha, ou este companheiro, não é para sofrer com ele. É para aprender a amá-lo. É para aprender a compreender. É para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Vamos lembrar quantas vezes no dia nós falhamos, nós erramos, nós ficamos com pena de nós. De repente a gente se dá por conta, não é este caminho. E Deus, na sua infinita bondade, nos dá uma nova oportunidade. Por que nós não queremos dar uma nova oportunidade para aquele que errou, para aquele que falhou, aquele que se equivocou? E é interessante, é importante possuirmos o entendimento da lei natural de ação e reação. Afinal, tudo o que nos acontece é sempre reação ou resultado de nossas escolhas, conscientes ou movida pelos nossos hábitos. Mas sempre o que nos acontece é de nossa responsabilidade. Nós não estamos aqui para pagar pecado de ninguém. A doutrina nos esclarece isso. Não viemos aqui porque o meu pai falhou, porque o fulano falhou. Não. Nós pedimos para reencarnar aqui. E estamos hoje colhendo o que plantamos. E se a nossa colheita não está tão boa assim, está na hora de olhar e mudar a plantação.
É nossa responsabilidade, sim. Ou pelos nossos hábitos, aquele que passou a vida inteira, né, bebendo, fumando, fazendo coisas, usando da maledicência, o que ele vai colher? A doença? A fofoca? A intriga? Muitas coisas não é desta vida, não sabemos, mas também não podemos culpar a outra vida. É muito mais fácil a gente dizer que é coisas de outras vidas. Mas a gente olhando bem, é desta vida mesmo. Muitas coisas. Já coloquei algumas vezes exemplos de casais. Que muitas vezes o namoro já é um tormento. Não deu certo, não dava certo. Todas as pessoas diziam, mas teimaram. Não, eu vou mudar o fulano depois. Nós não viemos aqui com a propriedade de mudar ninguém, mas viemos com a propriedade de nos mudar. Eu me mudando, eu me modificando, me tornando melhor, aqueles que estão comigo vão se contagiar. Se eu usar das palavras mágicas, será que alguém também não vai usar comigo? As leis de ação e reação, ou causa e efeito, que garantem a estabilidade da nossa vida em qualquer canto do universo. Vejam só, em qualquer canto do universo, a lei de ação e reação garante a estabilidade. É assim que, estranhamente, no mundo pode até existir injustiça, mas nunca injustiçados. Aqui nesse livro, nós refletimos, muito interessante, pode existir injustiça, mas nunca injustiçados. Nós não somos injustiçados. Se estamos passando por determinado equívoco, determinada dificuldade, é nós que temos que passar, não tem como trocar. Estamos colhendo. Quando algo ocorre, sempre tem como base uma situação iniciada por nós e que serve de causa, seja na existência presente ou em outras experiências vividas. Né? O aluno que não estuda, não estudar foi a causa. Não passar no fim do ano vai ser a consequência. Nessa vida. Ah, mas é que eu vim com um problema de outras vidas. Né? Graças a Deus que existem muitas oportunidades, muitas terapias que nos ajudam a nos melhorar. Quantas vezes ainda nos sentimos vítimas inocentes porque sofremos alguma desdita e não nos achamos merecedores? Que possamos nesse instante refletir. Eu já me senti assim? Vítima inocente? Mas vamos olhar para dentro de nós e lembrar daquela situação. Eu era tão inocente assim? Se não é nesta, quem sabe em outra vida, eu tenha deixado de fazer o bem que eu precisava. Quantas vezes, após pedirmos proteção do alto, rezar, confiar em Deus, acabamos por achar que as nossas preces não valeram nada. Que Deus não as ouve, ou se as ouve, não nos dá atenção porque não nos atendeu ou não nos respondeu. Vejam só, a nossa fé, a nossa confiança em Deus ainda é aquela da troca. Eu peço e Deus tem que me dar. Né? Eu tenho que buscar o quê? A força, o amparo para mim fazer a minha parte. Quem se acha vítima age como incrédulo, insensato, com coragem de cobrar até de Deus. A pessoa vítima, quantas vezes se ouve dizer, né? Deus não faz nada por mim. E essa oportunidade que Deus me deu de estar aqui hoje?
Ele está sempre velando por nós. Ele está sempre nos ouvindo, sempre nos dando as respostas. Mas muitas vezes não são aquelas respostas que nós queremos, mas são as melhores. São aquelas que nós precisamos. Então, a confiança em Deus. Nós vimos lá o quanto Paulo confiava em Deus, né? A crença que ele tinha. E as coisas aconteciam tudo como ele queria. O seu sofrimento, tudo o que aconteceu. O que ele pediu, será que foi da maneira que ele pediu, que ele recebeu? Não, foi aquilo que ele precisava para se modificar, para se melhorar. E essa doutrina nos traz esse esclarecimento. Que às vezes estamos pedindo aquilo que não é do nosso merecimento e que não é o melhor para nós ainda. Então nós precisamos trabalhar a nossa sensibilidade. Precisamos educar o nosso sentimento para ouvir e para entender as respostas de Deus. Em todas as coisas da natureza estão as respostas de Deus. Nós muitas vezes pedimos, mas não sabemos esperar. Queremos que aconteça hoje. Valorizamos demasiadamente as coisas materiais, que para a nossa ascensão espiritual nada representam. Sim, nós precisamos das coisas materiais, estamos aqui nesse planeta. Mas não são elas que vão fazer nós evoluir. Muitas vezes ao contrário. Nos perdemos, porque nos apegamos demais. Então o que nós vamos levar daqui é isso que nós temos que procurar valorizar mais. Trabalhar em nós, que são os nossos sentimentos. E é preciso então aprender a fazer os nossos pedidos a Deus. Pedindo mais humildade, mais tolerância. Pedindo a Deus para que a gente possa ser mais doce com as palavras. Porque às vezes não é a maneira não é o que eu quero que eu digo, mas é a maneira que eu digo que magoa o outro. Que fere. Vamos pedir a Deus para que a gente possa desarmar o nosso coração deste egoísmo, deste orgulho que nos freia muitas vezes a fazer a caridade. Não aquela caridade da esmola, mas aquela caridade de saber ouvir. Aquela caridade de saber falar na hora certa. E a maior caridade é silenciar. E que a gente não sabe fazer isso, né? Porque se a gente aprendesse a silenciar, quantas desavenças evitaríamos lá no nosso lar? Silêncio. Depois a gente fala. Vamos deixar o outro falar até o fim. Vamos pedir a Deus para que a gente consiga ouvir o outro. Sem defesa. A pessoa que se sente vítima de tudo, ela está sempre se defendendo. Do que nós nos defendemos? É do outro? Não, é daquela dor, do vazio dentro da gente. A gente não consegue fazer o melhor. Então isso incomoda. A pessoa vítima, que se sente vítima, tem ciúmes, tem inveja. Não se sente feliz em ver o outro crescendo. Vamos olhar para dentro de nós e ver como é que eu estou agindo com isto. Eu me alegro ao ver os meus irmãos evoluindo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os Espíritos nos esclarecem que na maioria das vezes todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração têm origem no seu próprio mal proceder. Ao examinar sua consciência, talvez ele pudesse dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa,
não estaria nesta situação. É a tal da colheita, né? Só que isso nós, se já fizemos, não tem por que ficar hoje ressentido, magoado. Vamos levantar e vamos seguir. Daquele tombo, vamos olhar o que eu posso melhorar. E sair fortalecido. O que nós não podemos é ficar reclamando e não fazendo a nossa parte. O homem normalmente é autor dos seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecer isso, é mais fácil e menos humilhante para a sua vaidade colocar a culpa na sorte. Eu não tenho sorte mesmo. Nós que estamos aqui não usamos mais esse termo, né? Porque a sorte é a gente que faz as coisas melhorarem. A sorte não existe de um lugar mágico. Outros dizem que é a sua má estrela. Ou então colocam a culpa no outro. Eu não sou feliz porque o outro não me deixa. Eu não estudo porque o outro não me deixa. Eu não faço porque o outro não me deixa. Será? Ou é porque nós olhamos lá no início? A preguiça não me deixa lutar. A preguiça não me deixa sair do meu comodismo. O outro não me deixa, então eu vou ficar assim mesmo. Não é o outro. É eu que não tenho força. E eu tenho que buscar força. Porque eu tenho Jesus no meu coração. E Ele é força. Ele é amparo. Mas cabe a mim fazer a minha parte. Então, a maioria das vezes, é a nossa negligência que nos coloca em tais situação. Lá no Livro dos Espíritos, no item 23, que nos fala sobre os tormentos voluntários, nos diz assim: o homem está sempre procurando a felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a verdadeira felicidade não existe na terra. O homem poderia desfrutar de uma felicidade relativa, se não buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. Pobres criaturas! Nem sonham que talvez amanhã tenham que deixar todas essas futilidades, cuja ambição envenena as suas vidas. As palavras bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, não podem ser aplicadas a estas pessoas, pois suas preocupações não terão recompensas no céu. Aquele que pensa que a sua felicidade está no seu carro, hoje pode ser a felicidade. Comprou 2013, amanhã já vai ficar velho. Pensa que a sua felicidade está na sua casa. Pensa que a sua felicidade está no outro. Amanhã outro desencarna, terminou a minha felicidade. A minha felicidade deve estar na minha reforma, na minha mudança, naquilo que eu vou levar daqui. Para que maior infelicidade daquele que tem tantas coisas materiais e percebe que está chegando o seu fim? E não fez nada pelo seu espírito. E está vendo que vai deixar tudo. Quantos desencarnados sofrendo pelos seus campos, pelas suas terras, pela sua cadeira. Não importa o tamanho daquilo que ele tinha. O importante é aquilo que ele colocou de valor. Então, onde é que está o valor verdadeiro da nossa felicidade? Lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, bem interessante, nos fala sobre a carne é fraca. Um texto que vem nos esclarecer com muita propriedade. Quando a espiritualidade diz que a responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanece, portanto, inteiramente nossa. Mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpa ele terá. Vejam só.
Nós já temos o esclarecimento necessário para não termos que nos desculpar tanto. Nós sabemos já. E aquele que mais é dado, mais é esclarecido, mais vai ser pedido. Porque com a inteligência e o senso moral, nasce as noções do mal, do justo e do injusto. Desculpar-se com seus defeitos, com fraqueza da carne, é, pois, lançar mão de uma desculpa para escapar da responsabilidade. A carne não tem pensamento, nem vontade. Jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. É o espírito que dá à carne as qualidades. Então aquilo das pessoas dizem, eu errei, a carne é fraca. Não é a carne. É o teu espírito que precisa de transformação, que precisa de ajuda, que precisa com inteligência e com senso moral compreender o que é o mal, o que é o justo e o que é injusto. E a partir daí, colocar em prática. Nós sabemos que o espírito liberto dos instintos da animalidade modela o corpo que não é mais um tirano das suas aspirações. Então, nós não podemos mais agir como animais, pelo instinto. Nós já temos a nossa consciência. Vamos educar o nosso sentimento. Vamos colocar este amor latente dentro de nós. Mas que às vezes tem tanta casquinha em volta que está difícil de tirar. Mas vamos tirar as nossas cascas, não a casca do outro. O que nós queremos? Modificar o filho, o marido, o vizinho, a colega de trabalho. Quando nós viemos aqui para tirar as nossas. Então aí que nós vamos nos dar por conta. Que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade para o espírito aqui nessa encarnação, para se melhorar. E não vive para comer. Vejam só, quantos de nós que fizemos o contrário. Quando Jesus diz, aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz, ele enfatiza que suportamos corajosamente as dificuldades. Com fé. Fala sobre aqueles que trocam os bens celestes pelos prazeres terrenos. Deus nos dirá, já recebestes na terra a recompensa. Se são esses os bens mais importantes para nós. Então, que possamos refletir. Quais são os bens mais importantes? Eu estou aproveitando esta encarnação, que eu possa ver lá dentro de mim. Se eu ainda estou me sentindo vítima da situação, a partir de hoje, que eu possa olhar e ver que eu não sou vítima. Eu sou uma pessoa que Deus, na sua infinita bondade, permitiu, me deu esta maravilha de vida para mim me trabalhar, para mim me melhorar. Como que eu vou achar que Deus, só se Deus fosse injusto? Mas como eu confio na justiça divina, vamos agradecer por mais essa oportunidade. Que Jesus continue nos abençoando e nos envolvendo.